Fala, meu povo, sejam todos bem-vindos à Maratona da Aprovação na Residência. Para você que não nos conhece, é um prazer tê-lo conosco, e para você que já nos acompanha, é uma honra ter você aqui novamente. Maratonas serão em dias onde entregaremos muito conteúdo, muita informação e, sobretudo, muita, mas muita dica para você estar, de fato, muito mais preparado para as provas de residência. Lembrando que esses nossos encontros aqui na Maratona acontecerão sempre às 20 horas. E falando em um deles, a gente traz algo muito especial e uma surpresa para você, aluno. No último dia de evento, a gente vai sortear nada mais, nada menos do que uma bolsa integral do nosso curso preparatório. Para você que ficou interessado, basta ir no nosso Instagram, @bookprimeacademy, e lá você vai ver o nosso post oficial desse sorteio e, seguindo as regras, você de fato já estará concorrendo a esse bônus que a gente preparou com muito carinho. Mas não adianta eu começar o nosso bate-papo já falando sobre o que mais cai nas provas, o que você tem que estudar, onde você tem que prestar, sem ao menos vocês entenderem o princípio de tudo, entenderem como se faz para chegar até a tão sonhada aprovação. É por isso que aqui eu preparei uma aula muito especial para você que de fato não tem muito conhecimento da especialidade e para você também que já está em processo de preparatório para as provas de residência. Então, para quem não me conhece, prazer, sou Vinícius Almeida Carvalho, cofundador do curso preparatório Book Prime. E para a gente dar início a esse mega evento, eu preciso somente que você tenha um requisito, que você tenha muito, mas muito interesse por cirurgia bucomaxilofacial. E caso você não tenha, não se preocupe. Caso você não saiba o que é a cirurgia, não se preocupe. Eu quero hoje pegar na sua mão e te mostrar o que é a nossa especialidade. Quero te mostrar as áreas de abrangência dessa especialidade. E eu quero te mostrar todo o trajeto seu, do zero até a aprovação. É por isso que eu selecionei 10 dicas muito importantes. Então esteja com uma caneta e um papel na mão e anote todas elas, porque elas são primordiais para que vocês tenham um entendimento de toda essa jornada e também uma compreensão e absorção muito maior na brilhante aula que o Dr. Guilherme preparou para vocês. Bom, a CTBMF é a sigla da nossa especialidade, que significa cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Então, ela é uma especialidade odontológica que trata doenças da cavidade oral e também dos seus anexos, desde diagnóstico até o tratamento propriamente dito. Então, uma das áreas de abrangência são as áreas de extrações dentárias, desde extrações simples até extrações complexas de dentes retidos. Além disso, podemos atuar no tratamento das infecções odontogênicas, variando elas de leve, moderada a severa, assim como nas patologias maxilofaciais, pacientes que têm um acometimento de uma lesão na boca, na cavidade oral ou até mesmo na face, e também na parte de reconstruções maxilares, na parte de enxertias em todo o complexo maxilomandibular. E claro, não poderíamos esquecer, e deixar de falar sobre os famosos traumas maxilofaciais, que além de ser uma condição tratada por algumas especialidades médicas, o especialista nessa parte de trauma facial é o cirurgião bucomaxilofacial. E além disso, a gente atua bastante no diagnóstico e também tratamento das disfunções temporomandibulares, desde procedimentos minimamente invasivos até procedimentos abertos. E claro, não poderia deixar de comentar também sobre as famosas cirurgias ortognáticas. Mas você deve estar se perguntando, Dr. Vinícius, é só isso que o cirurgião bucomaxilofacial pode atuar? Negativo. Eu trago aqui mais algumas áreas onde a gente pode, de fato, estar presente. Na implantodontia, na parte de cirurgias pré-protéticas, nas biópsias, cirurgias ortodônticas, em pacientes fissurados e também na harmonização orofacial. Mas a minha primeira pergunta para você, e se não me engano, uma das principais é justamente essa. Por que você quer fazer buco? Então, agora que você já sabe o que é a nossa especialidade, as áreas de abrangência, tente responder essa pergunta aí.
na sua cadeira. Por que você quer fazer residência em cirurgia bucomaxilofacial? E aqui eu trago uma resposta muito simples e objetiva. Faça bucomaxilo apenas se você gosta de ambiente hospitalar. Porque eu me deparo com muitos alunos falando: doutor, eu gosto muito de cirurgia de terceiro molar, eu gosto muito de biópsias. Gente, pessoas que gostam dessa parte de cirurgia oral menor, que é o que engloba esse rol aí, eu sempre falo para essa pessoa fazer um aperfeiçoamento em cirurgia oral e não uma residência. A pessoa que quer fazer, de fato, residência em cirurgia bucomaxilofacial, ela precisa gostar de ambiente hospitalar, gostar daquele recinto, gostar daquela rotina, tá? E se você gosta somente de cirurgias ambulatoriais, não faça residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Então essa é a minha primeira dica. Ame o hospital para fazer uma residência. E para se tornar um especialista, de fato um cirurgião bucomaxilofacial, você tem dois caminhos. Então, ou você pode seguir a residência, né, propriamente dita, ou até mesmo seguir uma especialização. Porém, eu vejo aqui nesses dois caminhos muitas diferenças. Mas aqui eu quis citar apenas 4 delas. 4 que estão no que diz respeito à duração do curso, à carga horária, ao aspecto financeiro e também ao ingresso da pessoa nesses serviços. Então, começando com a especialização, e eu vou falar aqui uma média, um panorama médio, tá? Entendam. Uma especialização tem em média 2 anos de duração, podendo chegar assim a 3 em alguns serviços. Tem uma carga horária de mais ou menos 3.000 horas, podendo algumas ter essa carga horária maior ou até mesmo menor. O financeiro, e o que eu quero dizer com o aspecto financeiro? Aqui no caso de uma especialização, dificilmente você vai receber para estar exercendo o serviço. Você, de fato, aqui paga. Então, é o contrário. Você investe um dinheiro para poder obter esse título ao final desse curso. E o ingresso aqui raramente se dá mediante provas. E o que eu quero dizer para vocês, por outro lado, falando agora de residência, é que a sua duração é em média de 3 a 4 anos, dependendo do serviço, que a sua carga horária é no mínimo de 8.640 horas e que no aspecto financeiro, ao invés de pagar, você recebe uma bolsa na maioria dos serviços e nos principais serviços de residência, só que o ingresso aqui, por sua vez, se dá estritamente por meio de provas. Então, aqui vai minha segunda dica. Eu sempre bato na tecla de que é inegável a vivência que você vai ter numa residência e inegável a vivência que você vai ter numa especialização. Então, a minha segunda dica é baseado nisso. Veja a sua rotina, veja em qual serviço você se adequa, qual é o seu perfil, e aqui nesta aula você vai descobrir bastante a respeito disso e depois conseguir responder melhor essa questão, mas eu te sugiro fortemente e incansavelmente a fazer uma residência, pois o que você vai adquirir ali de conhecimento, né, isso hora ou outra nem vai se comparar a um conhecimento adquirido em uma especialização. Então, falando propriamente dito de uma residência, é um curso com 60 horas semanais em média. Isso é a maior mentira que te contam. No edital consta que você trabalha apenas 60 horas. E isso não acontece na prática. Você trabalha muito mais. Então, você que aí prestou atenção naquela carga horária de residência, é justamente aquilo que está no papel. Mas se fosse contar na prática, você trabalharia muito mais do que aquilo. E bota a hora nisso. Para vocês terem uma ideia, eu vou fazer aqui um comparativo. Uma graduação, em média, se tem aí mais ou menos 5.000 a 6.000 horas em 5 anos. A residência ela tem quase o dobro em 3 anos. Então agora vocês já conseguem assim sedimentar o que é uma rotina de uma residência e o quão intenso é esse serviço. Então, não é à toa que o serviço é uma dedicação integral e exclusiva na maior parte das residências. E eles seguem
uma filosofia de escala de plantão, sendo esse plantão feito presencialmente, né, no hospital, ou à distância, o que a gente chama de sobreaviso. Mas aqui vai depender muito dos locais que você trabalha. Tem residências que o enfoque é em cirurgias menores, oral menor, tem residências que o enfoque é em cirurgias maiores, né, em hospitais, e são duas instituições passíveis de você se deparar em um serviço, tanto o hospital, né, sendo ele ou não vinculado a uma universidade. Mas o que eu quero dizer aqui nessa próxima dica é justamente que você saiba um pouco do serviço, saiba um pouco do curso, saiba da cidade em que está esse curso, saiba do que esse curso pode te promover quanto à casuística, ou seja, qual é o enfoque daquele serviço, qual é o tipo de cirurgia que aquele serviço mais faz, e até mesmo da filosofia que é empregada naquele serviço. Se é uma filosofia de escala de plantão sobre aviso, se é um plantão presencial, isso tudo influencia e tem que influenciar na sua escolha. E claro, um ponto que eu bato muito na tecla é justamente o relacionamento interpessoal ali dentro de uma equipe. O ambiente ele tem que ser leve, o relacionamento tem que ser um relacionamento sadio, e isso tem que pesar muito na sua escolha, porque você vai ficar ali 3 anos intensamente. Imagina você estar num ambiente que você não se agrada, né? Um ambiente que é um ambiente pesado, onde as pessoas não se relacionam bem, não tem um bom contato. Então isso tudo você tem que pôr na balança. Mas aqui eu bato na tecla principalmente desta palavrinha em destaque: hierarquia. E para você que aí não sabe o que é hierarquia é a gente saber, né, obedecer, em outras palavras. Então, todos os serviços de residência, eles seguem essa filosofia hierárquica. Você não vai chegar numa residência e já fazer uma cirurgia ortognática. Pelo contrário, existem pessoas que estão lá mais tempo, que possuem mais bagagem que você, possuem mais treinamento, e por isso elas terão mais oportunidades, né, mais cedo. E esse respeito de um para com o outro, de os mais novos para os mais velhos, e a recíproca também é verdadeira, mas essa hierarquia, ela existe. E caso você não se adeque a essa filosofia, caso você caso não seja uma filosofia que não faça sentido para você, eu te falo, residência não é para ti. Então, minha terceira dica é baseado justamente nesses fatores. Saiba muito bem sobre essas filosofias de um curso de residência. E falando agora do processo seletivo, né, a gente tem que uma prova de residência, ela acontece na maior parte das vezes uma vez no ano, sendo as vagas disponíveis de 1 a 4. Isso varia de serviço para serviço. E o valor da prova, eu já vi provas gratuitas, né? E também provas que estão beirando R$500 a R$600. E elas são realizadas na maior parte das vezes no fim do ano, né, em sua maioria, e tendo início de serviço de programa no mês de março. Claro que aqui eu trago uma média, existem muitas ressalvas, existem muitas exceções, mas eu estou aqui tentando sedimentar o que os principais serviços de residência do país oferecem. Então, quanto às fases desse processo seletivo, saiba que você pode se deparar com vários tipos de fases, desde prova fechada, prova aberta, prova oral, prova de inglês, entrevista e currículo. Lembrando que prova oral dificilmente se vê, mas no meu caso eu me deparei sim com provas orais. Então é interessante você saber, porque imagina, suponhamos que você vai prestar a prova de residência e lendo o edital descobre que lá vai ter uma prova oral, né? Você nem sequer se preparou de fato para esse tipo de fase no processo seletivo. Imagina como você vai chegar para esse dia, né? Então, assim, eu estou querendo aqui abranger tudo que você pode encontrar em um processo seletivo. E essas são as 6 fases que até então eu já vivenciei. Mas aqui eu quero destacar uma coisa que aterroriza os alunos.
é o currículo, que é uma das fases do processo seletivo. Então, o principal, né, argumento que vem falar para a gente é o que? Meu currículo não é bom, residência é para mim? E aqui eu quero, de fato, nessa quarta dica, falar um pouco mais sobre esta questão e dizer que a minha quarta dica se baseia justamente em você engrandecer o seu currículo, em você sempre procurar fazer mais, procurar engordar esse currículo para que, de fato, ele te ajude a ser aprovado. E como você faz isso? Fazendo estágios extracurriculares, monitorias, iniciação científica, projetos de extensão, projetos sociais, participação em ligas acadêmicas, participação ou organização de congressos, né, apresentações de trabalho, publicações de artigo e também até premiações nesses artigos ou trabalhos. O que eu quero dizer é que justamente o currículo aqui, ele é algo que pode te favorecer muito, mas eu sempre comento que ir bem na prova te faz passar. Porém, o currículo, ele te ajuda a ir bem na prova. E o que eu quero dizer com essa frase é que toda bagagem que você adquirir com esse currículo, você pode aplicar na prova. Porém, para ser aprovado, você precisa ir bem na prova. Muitas pessoas acham que apenas o currículo faz ser aprovado. E isso é a maior mentira que já te contaram. Você precisa, ao máximo, ter aquele equilíbrio, né? Mas não que você tendo um currículo magrinho, você não tenha chance de passar numa prova de residência, tá? Tem sim, mas você precisa ir bem na prova primeiramente. Mas aqui nesse estágio da nossa aula, você já então decidiu que quer fazer buco, decidiu que gosta de hospital, já entendeu como funciona o curso, já sabe como que é o processo seletivo, né? Já sabe que esse currículo, né, ele é importante, mas por onde você começa de fato a se preparar para as provas? É por isso que eu falo que você começa primeiramente sendo organizado e tendo um planejamento e uma sequência lógica do que estudar. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que justamente o maior norte, o maior meio para você saber o que estudar e a sequência é justamente lendo editais. O edital é seu maior meio de referência, meio de literatura, onde ele vai te trazer quais são os livros que aquele processo seletivo cobra, quais são as referências específicas de cada assunto. Então, entendamos que se existe um livro de ortognática que você já leu e esse livro não é cobrado naquele processo seletivo, de fato, você vai ter que trocar a sua referência, né? Então, seguir aquele edital à risca é o seu maior norte e também uma forma mais segura de você encontrar questões de prova naquele processo seletivo com as referências cobradas. Porque existem inúmeras estatísticas, por exemplo, em alguns assuntos. Porém, se você estuda a estatística de um livro que aquele serviço não cobra, de fato, eles terão razão na hora de anular a sua questão. Mas aqui eu sempre bato na tecla de que além de você ter um planejamento e uma sequência lógica de estudo, você precisa ter uma estratégia de estudo. E eu quero te falar que ter uma estratégia é simplesmente você entender inicialmente a sua rotina, entender o quanto você pode estudar por dia. Mas antes de mais nada, saber que você está ali estudando, você tem que ter um entendimento de quanto tempo você tem até o dia da prova. E a partir desse período, você de fato programar os seus estudos para que você dê conta de estudar o máximo que der. Mas o maior vilão do aluno não é justamente essa estratégia, não é justamente ter essa noção de planejamento e conseguir se organizar. É justamente ter o foco e a disciplina. E eu costumo dizer que foco nada mais é do que o objetivo. Você precisa ter um objetivo. Você precisa ter em mente onde você quer passar. E a disciplina é aquilo que todos, a maioria não tem, na verdade. Que é o que? Aquela constância de estudo. É aquele não quero estudar, mas preciso. Então você tem que sim ser focado e também ser disciplinado.
Mas Vini, como que eu faço isso? E aqui eu falo uma frase muito clara e sucinta. O que te move, o que te faz ser focado e o que te faz ser disciplinado é o seu sonho. Por isso, tenha um objetivo e queira demais ser aprovado. E aqui eu puxo até um elo na minha dica ouro, que é a dica 10, que eu vou falar um pouco mais sobre essa questão. Mas o que eu devo estudar? E aqui está um ponto muito importante e uma das principais dúvidas dos alunos. E vem a minha 7ª dica, porque eu listo uma sequência de matérias que se cobram em um processo seletivo de residência. E percebam que não são matérias específicas apenas cirúrgicas, são matérias cirúrgicas e também matérias correlatas. Mas eu quero mostrar para vocês que existe muito conteúdo a ser estudado. E é por isso que a minha 7ª dica, ela se enquadra justamente em você começar a estudar o quanto antes, devido a esse intenso e essa quantidade de conteúdo cobrado em uma prova de residência. E aqui algumas referências clássicas que eu comento, né, sobre alguns assuntos e que eu exponho aqui para vocês, mas entendam, esses são apenas 12 livros que se cobram em uma prova de residência. E isso é, vamos dizer, é 1/3 do que é cobrado normalmente. Só que amanhã vocês vão perceber que o Dr. Guilherme vai pegar na mão de vocês e destrinchar cada conteúdo cobrado, o que é cobrado de cada matéria nas provas de residência. Então, Vini, uma pergunta que eu tenho é justamente onde prestar. E aqui eu dou uma dica muito importante que poucos levam em consideração. É justamente você focar poucas e prestar muitas. E onde eu estou querendo chegar com isso? Não adianta você querer ler o edital e seguir o edital dos 10 lugares que você foi prestar, porque eles vão ser diferentes. Vão ter literaturas clássicas, né, e cobradas em vários, na maioria, porém vão ter literaturas bem específicas daquele lugar. E você não vai conseguir estudar 3 livros de traumatologia. Não, pelo contrário. É por isso que você tem que focar ou no máximo 2 editais. Focar naquele lugar e falar, eu vou usar esse edital como referência dos meus estudos. E aqui eu já abro um parênteses. Por quê? Porque nesse panorama você tem que saber sim que com a bagagem que você vai adquirir estudando esse edital, você vai fazer altas provas. Ou seja, você estudando apenas o edital de um lugar, isso não te impede de prestar outros lugares. E pelo contrário, se você tiver disponibilidade, se você tiver também uma programação financeira, preste quantas você quiser e quantas você precisar. Então não esqueças nunca de avaliar a cidade. Isso é muito importante. E muita gente não dá moral para isso. E eu já vi alunos que estudaram muito e passaram em serviços de residência de referência que abandonaram o serviço porque não se adequaram à cidade. Tá? Então, se atentem muito a isso. Mas nunca se esqueçam, não existe serviço de residência completo. Nenhuma residência abrange tudo de forma tão intensa. Certas residências podem ter quase todas as áreas de abrangência. Isso é muito interessante. Porém, vai ter em algumas delas que ela vai pecar. Vai ter alguma área que ela não vai entregar tanto, né? Por isso, saiba da casuística daquele serviço e não procure o serviço completo, porque ele não existe. Mas, Vini, você falou de todo esse trajeto, de todas essas dicas, né? Mas infelizmente, eu tentei, me programei, planejei meus estudos, fiz a minha parte, fui focado e disciplinado, mas no fim não consegui passar. E o que eu faço? E agora, o que acontece comigo? Aqui vai a minha 9ª e penúltima dica. Gente, faça estágio na área. Faça um estágio em CTBMF. Por que eu falo isso? Porque lá nesse estágio é onde você vai associar tudo que você estudou na teoria com a prática. Imagina o quanto a sua absorção de tudo, você lendo um assunto
na noite anterior e aplicando e vendo aquele assunto na prática no dia seguinte. Então, a vivência que você tem no estágio, ela é incomparável. Você vai entrar muito mais preparado para uma residência do que aquele aluno que de fato não passou por um estágio. Então, lembrando que esse estágio, na maioria das vezes, são estágios anuais, podendo eles serem também estágios curtos, de dias a semanas, né? Mas, em sua maioria das vezes, quando anual, ele é dedicação exclusiva. Então, é como se você tivesse ingressado numa residência, porém com um cargo de estagiário. E, infelizmente, diferentemente das responsabilidades e da rotina de uma residência, né? Você aqui não é remunerado na maior parte das vezes. Hoje em dia, né, com as circunstâncias atuais, esse número de estágios diminuiu bastante, porém, esse estágio você consegue tendo o quê? Contatos. Por isso que é importante você ter amigos, né, ter professores que podem te dar uma indicação, né, que podem te ajudar nesse aspecto, porque eu te falo que estágio é um divisor de águas na vida de um aluno que está se preparando para a prova de residência. E aqui eu puxo um gancho para compartilhar um pouquinho e sair um pouquinho desses conteúdos para falar um pouquinho da minha história, como que foi a minha trajetória, para que você entenda como que funciona na prática o que eu estou te falando desde o começo dessa aula. Então, para quem não sabe, eu formei na USP em Ribeirão Preto e desde então, nesse momento de graduação, eu pude, né, durante todos os 5 anos, fazer muitas atividades extracurriculares. Pude fazer iniciação científica, monitorias, participei de muitos congressos, desde a organização à participação, fiz estágios extracurriculares, principalmente em cirurgia, publiquei artigos, participei de aperfeiçoamentos, apresentei trabalhos, ganhei menções e, enfim, eu pude ter essas oportunidades primeiramente por conta da faculdade, que me proporcionava muito isso, segundo, por conta da disponibilidade que eu tive, né, por ter atrasado um ano a faculdade, e surgiram janelas onde eu de fato deixei, né, que isso me abalasse e procurei usar esse tempo livre para poder fazer essas atividades e engrandecer o meu currículo. E durante a graduação eu sempre fui aquele cara que procurava estar ali dentro, porque mesmo eu não tendo oportunidades no início da graduação na área cirúrgica, eu pude ter muita bagagem em outras áreas correlatas, que foram as áreas que, propriamente dita, me abriram as portas até chegar na cirurgia, onde era o meu intuito. Então, para quem me pergunta, mas quando você começou, de fato, a se preparar para as provas de residência? E foi justamente no início do meu 4º ano de graduação, onde eu tentei ao máximo conciliar a graduação com estudos para a prova de residência. E, de fato, não é algo fácil, é algo que exige uma organização, exige uma abdicação e exige também um comprometimento. Mas, a partir dali, eu comecei ao máximo a estar lá dentro do departamento, a estudar cada vez mais, e só assim que a gente consegue, né, extrair o máximo de conhecimento e também cada vez sanar mais dúvidas. E após a minha graduação, eu fiz a minha primeira tentativa de residência. Então, prestei apenas 3 lugares, né, por N motivos, mas infelizmente não foi dessa vez que veio a minha tão sonhada aprovação. E é por isso que, após esse momento, eu tinha 2 escolhas. Ou eu me lamentava, né, por conta das minhas 3 reprovações, ou eu, a partir dali, mudava todo o meu estilo de vida, todas as minhas prioridades e me dedicava ao máximo à cirurgia bucomaxilofacial. E foi o caminho que eu escolhi. Eu decidi fazer o estágio na área, como eu comentei com vocês na 9ª dica, e lá, né, fazendo esse estágio, fazendo essa prática profissionalizante em CTBMF na FORP USP, onde eu formei, e de fato foi o lugar que me concedeu essa oportunidade, eu pude intensamente acompanhar no ano de 2017 aquele serviço e
serviço no qual eu sou eternamente grato por todos os residentes, funcionários e professores que tive. E também, associado a esse estágio, né, eu trabalhava aos fins de semana com cirurgia, atuando em consultórios, para poder me manter na cidade, já que o estágio não era remunerado. Mas felizmente e arduamente eu consegui fazer isso e digo que não é impossível, é sim trabalhoso e o que são duas coisas totalmente diferentes. E ao fim desse estágio eu pude fazer a minha segunda tentativa, mas desta vez, ao invés de prestar apenas 3 lugares, eu prestei 9 instituições. Então rodei os principais serviços do Sul e Sudeste. E nessa segunda tentativa, felizmente eu fui contemplado e aprovado em um serviço de referência em cirurgia bucomaxilofacial, no qual sou grato também por todos que conheci e que me agregaram nesse serviço. Fui aprovado no serviço da Universidade Estadual de Londrina. Mas eu quis aqui compartilhar isso com vocês para vocês entenderem que nem sempre é da primeira vez que a gente passa, que muitas coisas podem acontecer de ruim na faculdade e também que nunca a gente deve abandonar os nossos sonhos. Lembre-se, ele é o que te move. Esse sonho de ser aprovado, ele não pode, não pode acabar. Você precisa ter empenho, você precisa ter foco, você precisa ter disciplina até chegar nesse tão famoso e tão esperado sonho. Então, é sobre isso tudo que eu quero finalizar a minha aula te dando a dica ouro, né? Por quê? Porque ela está relacionada ao maior recurso que vocês aí hoje têm nos dias atuais. Mas antes de eu comentar sobre essa última dica e para a gente finalizar essa aula, eu quero que você aí, na sua casa, responda as seguintes questões. Todo mundo tem medo de não ser aprovado, certo? Você não tem ideia por onde, o que e como começar a estudar? Responda aí. Além disso, tem dificuldade em saber quais assuntos são mais cobrados em provas? E você não quer, ficar anos tentando ser aprovado, sabendo que podia se preparar melhor. E é por isso que eu finalizo falando, você não pode encarar essa jornada sozinho. E é por isso que eu trago a minha dica ouro e última dica, que vocês possuem hoje o maior recurso que um aluno pode ter. É justamente ter um curso preparatório te amparando, te dando suporte. Então a minha 10ª dica é que de fato vocês façam esse curso preparatório. O Book Prime Academy, o curso preparatório não somente para a sua prova, para a sua residência, mas sim para a sua profissão e para a sua vida. É por isso que eu te convido no último dia a fazer parte do nosso time, o time da aprovação, o curso preparatório mais completo e mais acessível do país. Nos vemos em breve.